passar aqui também para o nosso quadro, ao X da questão, e eu vou anunciar aqui também a participação do diretor-geral do jornal A Nova Democracia, o Vitor Belízia. Boa noite. Saudações. E a gente vai passar aqui, pessoal, para uma conversa com o diretor-geral aqui do Jornal Nova Democracia, para a gente ir mais a fundo, né, Vitor, sobre essas questões que têm abalado o país inteiro de norte a sul. Inclusive, o Clube Militar, ele que defende abertamente o golpe de 64, é uma questão que permanece atual, né? Em um convescote no Clube Militar, reunindo o submundo aí da extrema-direita militar, e o que há de pior, inclusive na sociedade civil carioca, o general Maynard de Santa Rosa fez um discurso. Em seu discurso, ele entregou tudo e disse que o golpe de 64 é um ideário, como é que a gente pode colocar? Nos seus termos, atualíssimo. Vamos aí a um trecho. No seu discurso, ele falou o seguinte: a memória do 31 de março permanece tão presente quanto recalcada pela insegurança dos governantes. Só uma coisa, será Claro. que a gente vai ter uma chamada nessa parte ou não? Não. Não, né? Vamos seguir. Em outro momento de seu enfadonho discurso, esse mesmo general fez um paralelo dos antecedentes do golpe de 64. Ele afirmou assim: no final de 63, a desarmonia imperava entre os poderes da República. Na cúpula do Estado, o clamor do presidente por reformas na lei ou na marra pressionava o Congresso, sincronizado com as pressões de base sindicais e estudantis. Nas cidades, um estado permanente de greve paralisava a atividade produtiva. E no campo, os proprietários rurais começavam a se armar, alarmados com a ameaça de invasão pelas ligas camponesas. O fracasso do plano trienal do ministro Celso Furtado tinha feito a inflação anual superar os 80%. E o presidente da República, confiante no esquema militar articulado pelo chefe do gabinete militar, o general Assis Brasil, subestimou a reação das Forças Armadas. Na verdade, o movimento cívico-militar foi um movimento contra-revolucionário aí nos seus próprios termos. Desaforado. E o general ainda disse: provado está que uma ideia só pode ser superada por outra. E não apareceu ainda no Brasil um ideário melhor que o de 64 como projeto de futuro. A repressão ao passado é puro obscurantismo de quem teme a verdade dos fatos, na ilusão de que pode apagar uma marca registrada do inconsciente coletivo. Gênio da raça, não? Falou bonito. É pena que falou besteira. Então, é engraçado isso, porque a gente estava até conversando aqui, né, na redação, antes da gente vir pro ar, que tem gente que se diz do campo progressista e teve dúvidas, né, se devia ou não tratar o golpe de 64. Mas os golpistas de verdade, esses não tem nenhuma dúvida, né? Inclusive o Mourão, né, a gente estava falando aqui, o Mourão, que alguns ainda duvidam, né, se ele é um golpista ou um legalista, o que será isso, né, o que será essa pessoa, ele também não teve dúvidas sobre comemorar, né. E, então, assim, se os golpistas inverterados, os golpistas obstinados, né, os compulsórios, né, eles não têm dúvida, os antigolpistas decididos também não deveriam ter, né. Exatamente. E a gente vê que essa corja aí não poupa palavras, inclusive para entregar tudo mesmo, né? Dizer aí que foi um movimento contra-revolucionário, sim. Dizer que o ideário de 60... Gente, dizer que o ideário de 64 não está morto, que é ainda um plano para o Brasil, é tudo que a gente vem discutindo aqui há mais de um ano, desde no caso do programa Propósito, né, Vitor? Sobre o que os militares querem de fato com o seu projeto de nação aí para o nosso país. Inclusive, Vitor, há outro trecho em que o general diz... Você me permite só comentar um negócio? Com certeza. Rapidinho. Tem uma coisa que chama minha atenção e certamente chamou a sua também. E dos nossos espectadores, a quem, claro, eu desejo boa noite, né? E um bom programa. Mas é o seguinte, ó, ele no trecho que você mencionou, Ana, ele diz o seguinte:
ele faz um retrospecto de 1963 e chega a ser curioso, talvez até um pouco engraçado, que ele faça propositalmente de modo a criar similaridades com a atualidade, né? Então, primeiro, ele fala sobre as ligas camponesas. Ele fala que existiam ligas camponesas que estavam ameaçando os latifundiários, que ele chama proprietários rurais. De proprietários rurais, né? De uma forma bastante manhosa, né? Se esconde sob subterfúgio, esse termo abrangente. Então, ele fala das ligas camponesas e nós tivemos em 2021, particularmente em Rondônia, a Liga dos Camponeses Pobres desenvolvendo uma luta bastante importante, que o jornal acompanhou de perto, participou inclusive da missão de solidariedade, e que nós sabemos que tinha a presença de mais de 3 mil tropas, inclusive das Forças Armadas naquela região de Rondônia, particularmente de Chupinguaia e de Thiago Campinho dos Santos, Nova Mutum, Paraná, que é no sul do estado, né? Então, o Santa Rosa vê similaridades aqui, né? Porque ele, inclusive, era do governo naquele instante, naquele momento. Então, ele fala da luta camponesa. Ele fala tudo como fatores do momento que justificavam o golpe, né? Então, a existência das ligas camponesas. Depois ele fala que existia, como é que é o termo que ele diz? Uma crise institucional com desarmonia imperante entre os poderes da República. Sendo que todos os bolsonaristas, ele inclusive, numa entrevista que deu em 2022, disse que o Brasil faltava harmonia entre os poderes. O que o gênio da raça está sugerindo aqui? Que é o momento de dar um golpe, né? Uma terceira coisa que ele estabelece, ele diz, se refere à estagnação econômica como um dos contextos que conduziu ou que determinou o golpe, ou justificou o golpe. O Brasil está em crise desde 2015. Ele está querendo sugerir alguma coisa, o nosso golpista aqui, né? E, por fim, o que não deixa de ser dolorosamente irônico é que tem um trecho que ele fala, que você mencionou, que o governo do Jango subestimou a reação das Forças Armadas ao confiar no esquema militar articulado pelo chefe do gabinete militar, o general Assis Brasil. Que é doidamente, isso é lamentável e doidamente, a circunstância atual. Exatamente. Em que o presidente da República se sente protegido, Luiz Inácio, com um militar legalista, que é um legalismo de ocasião, né? E o Jango, exatamente, a gente até comentou isso já aqui, né? O Jango também tinha os seus militares legalistas, um dele era Castelo Branco. Exatamente. Que foi justamente quem encabeçou o golpe de 64. Então, assim, a primeira coisa que chamou muito minha atenção é como o Santa Rosa, que é inclusive bastante conhecido por entregar tudo, né? Como você falou, como ele nos dá a entender que ele quer um golpe. Nesse sentido, ele parece ser um pouco mais corajoso do que a horda nojenta da extrema-direita, cuja base social ele é um ideólogo, né? Porque os galinhas verdes estão todos na defensiva e ele foi de peito aberto, até parece valente. Né? E uma segunda coisa que me chama a atenção é o seguinte, a gente até achou engraçado aqui, o ideário de 1964 não houve ainda o que o tenha superado, porque uma ideia só pode ser superada por outra. Indagamos, que ideário, cara pálida? Qual ideário? O ideário da subserviência nacional? Porque até onde se consta na história, o Brasil, em 1964, só aprofundou a sua condição de nação vilipendiada, entendeu? Explorada até o limite, a penetração de capital estrangeiro que impediu o desenvolvimento pleno de uma economia autocentrada, autossustentada, nacional. Tudo isso é obra dos militares, né? A crescente, cada vez maior presença norte-americana de inspetores, de assistentes, né, de equipe especializada do Exército Yankee na Amazônia, a pretexto de fazer atividades coordenadas e conjuntas de treinamento de tropas. Quem é vanguarda nesse tipo de movimento que bota os Yankees aqui para conhecer o território, para fazer mapa, para controlar vias estratégicas do ponto de vista militar do nosso território, chama-se Exército e Forças Armadas. Então, assim, o ideário de 64 é o quê? A subserviência nacional? É essa mentalidade que impregna nas Forças Armadas, segundo a qual a nação é um ente
equilibrado, em que os pobres são pobres, calados, e sempre que os pobres se levantam é porque tem um agente externo mexendo, manipulando. É essa mentalidade das Forças Armadas. Então, qual que é o ideário de 64? É isso aí, essa podridão, né, que resultou, inclusive, nesse estado de coisas que nós estamos vendo? Ou será que o ideário de 64 é o mesmo ideário que nos fez conhecer, no final do ano de 2021, que os generais e demais altos oficiais adoram se lambuzar com leite condensado, com uísque 12 anos, Exatamente. com toneladas de bacalhau, de picanha, até Viagra, né? Então, qual que é o ideário? É esse o ideário das próteses penianas, né? Então, assim, estamos curiosos, né, para saber qual é o ideário que move o generalato, porque o que nós conhecemos não é exatamente um ideário nobre, né? É um ideário bastante podre mesmo, né? É perverso, depravado, em todos os sentidos. É uma casta mesmo que, como você colocou, tá ali. São os parasitas da nação. Os parasitas da nação que se regozijam ali de verem o nosso povo nessa subserviência, nessa exploração danada, na miséria, na pobreza, enquanto o nosso povo estava justamente ali há 3 anos atrás morrendo por falta de oxigênio, um general mandando oxigênio por engano para outro estado, por confundir a sigla, eles ali festejando com Heineken, com whisky, com leite condensado, picanha, enfim, todas as outras coisas que você mesmo já citou, enquanto o nosso povo estava ali sem nenhum leito dos hospitais militares, do exército, sendo abertos a serviço da população. É essa corja aí que tem esse ideário, que quer perdurar aí pro nosso país. Inclusive, Vitor, também tem um outro trecho em que o general também diz algo nessa linha aí que você falou. Abre aqui aspas para o que o próprio gênio da raça colocou. Ele falou o seguinte: a Constituinte de 88 inaugurou a longa diálise que perdura até os dias atuais. A politização que se seguiu trouxe de volta a corrupção na administração pública e o velho costume da improvisação que retarda o progresso. A ausência de um projeto de nação tem contribuído para as políticas erráticas de cunho populista que vem transformando o Brasil em uma autarquia clientelista. E até as garantias individuais foram relativizadas. Portanto, o futuro da pátria continua um desafio. Enfim, a despeito da repressão revanchista, a memória de 31 de março de 1964 permanece viva, como lição de coragem e patriotismo às gerações futuras. E a sua evocação catalista, o anseio de união de todos os brasileiros na construção de um país forte, progressista e respeitado, com uma sociedade livre, justa e fraterna. Que bonito, né? Nossa, são os galanteios que ele faz a si próprio e também aos seus ali comunardos, que comunardos não foi uma palavra muito feliz, né? Mas ali aos seus iguais, aos seus pares, que deixa muito claro aí o que ele pensa de um projeto de nação para o Brasil nos dias tal como em 64. É isso que está ficando muito claro ali também. E quando ele fala também, né, Vitor, de uma politização que se seguiu, que trouxe de volta a corrupção administrativa, ora, não houve corrupção administrativa aos montes durante os 21 anos em que os militares estiveram à frente do país. Bom, é um questionamento honesto que a gente faz aí ao senhor general. Uma coisa aqui que é o seguinte, olha só, você até leu, né? Ele fala assim: portanto, o futuro da pátria continua um desafio. Continua porque ele está fazendo uma vinculação com o golpe de 64. Então era um desafio lá, eles deram o golpe e segue um desafio. Pressupõe-se que ele está sugerindo um novo golpe, né? E aí ele segue. Enfim, tal, a memória do 31 de março de 64 permanece viva, aspas, como lição de coragem e patriotismo às gerações futuras. Então é um feito a ser repetido, né? Então, assim, se há justiça nesse país, esse general ele tem que perder a patente dele, deixar essa vida fácil, entendeu? De milhares, de dezenas de milhares de reais mensais para fazer besteira, para falar abobrinha em clube militar, tá entendendo? Se há justiça no país, esse cara tem que perder a patente, tem que ser preso, tem que ser processado. Mas como está um certo estado
generalizado de apatia e de complacência com desvaneios dessa natureza aqui, golpistas escancarados, explícitos, extremos, nada vai acontecer com esse senhor, que com o dinheiro que todos nós pagamos aqui, vai continuar incentivando em instituições militares a ocorrência de novas e novas tentativas de golpe de Estado. Primeira coisa, né? Assim, se houvesse justiça nesse país, esse cara tomaria uma cana. Mas como não há, muito menos para os militares, muito menos ainda quando o governo, infelizmente, toma a posição de passar a mão na cabeça de golpista, ele seguirá livre com o nosso dinheiro aqui, falando atrocidades ainda piores do que essa, porque ensina a vida, né? Se eu passo de um limite e não sou repreendido, o próximo limite é o que eu vou passar da próxima vez. Então, assim, primeira coisa. A segunda coisa que chama atenção também é o seguinte, ele fala assim, a Constituinte trouxe de volta a corrupção, você bem falou, trouxe de volta aonde? De onde? Né? Porque até onde consta, o regime militar não era lá um exemplo, né, de moralidade. Ninguém se esquece que o Paulo Maluf, o símbolo máximo de corrupção da história, de todas as histórias, particularmente no nosso país, Paulo Maluf, ninguém duvida que ele é o exemplo do bandido de colarinho branco. Ele não nasceu na Constituinte, ele nasceu no regime militar. Delfim Neto, que foi ministro de tantos e tantos governos, se eu não posso estar cometendo aqui uma gafe, mas eu acho que do governo Geisel ele foi inclusive ministro. Ele durante o regime militar teve várias denúncias de corrupção. Então, até onde nos consta, o regime militar não era lá um exemplo de moralidade. Tem as empreiteiras, essas que a Lava Jato investigou, de uma forma toda, né? A gente sabe a história, mas enfim, ninguém duvida que as construtoras monopolistas tinham vínculos com a corrupção no nosso país. Elas começaram a crescer no regime militar. Camargo Correia como o maior exemplo delas. Cresceu com as obras faraônicas do regime militar. Exatamente. Inclusive aqui no Rio, a ponte Rio-Niterói, né? Ademais, quem são vocês, senhores, para falar de corrupção pelos exemplos que nós demos aqui, do uísque? Tem uma parte do brilhante discurso desse nobre senhor que ele diz o seguinte, em 1964, os comunistas, os revolucionários, essa gente subversiva, estava escondida nas universidades, estava escondida, ele fala assim, estava escondida nos confortáveis repousos das universidades, das redações, dos sindicatos. São confortáveis, mas não tão confortáveis quanto os quartéis, né? De gente como o senhor, de gente como esses generais, que absolutamente ganham uma fortuna para mandar nos outros, são especialistas em fazer nada. Então, assim, a gente poderia falar aqui muito sobre qual é a natureza, tá entendendo? Dessa alta oficialidade reacionária, golpista, e o mal que eles fizeram à nação, que ninguém duvida e todo mundo conhece bem, né? Mas cremos que isso já basta, né? E outra coisa que ele diz aí, que é oportuno a gente refletir, é o seguinte, ele fala que hoje, aí ele está falando dos tempos de hoje, você leu aí, que agora se relativizam as garantias individuais, que a nação está atolada no clientelismo, no atraso. Foram os senhores generais, entendeu, de todas as gerações que impediram a solução desses problemas graves da nação. Então, assim, como de costume, né? Essa extrema-direita hidrofóbica, entendeu? Com sérios problemas aí de reacionarismo mais no âmago, né, da alma, não tem nada a dizer sobre hoje que não seja a repetição do golpismo. Agora, o que é lamentável, muito lamentável, é que o governo que tenha sido eleito para dar um basta, colocar as coisas no seu devido lugar, ainda que nós tenhamos sempre dito que isso não aconteceria, porque conhecíamos a natureza do governo que viria a ser eleito. É lamentável ainda assim que, tendo prometido fazer a contenção do golpismo, esteja agora, nesse instante, passando a mão na cabeça de figuras desse tipo aí. Passando a mão na cabeça, inclusive, porque não vai acontecer nada com esse senhor. Nada. Então, assim, Ana, tempos difíceis. Tempos difíceis. Na verdade, os tempos difíceis nunca abandonaram o nosso país. Agora, eu acho
de um escárnio desse senhor falar de uma repressão revanchista contra o golpe de 64, quando aqueles que de fato não celebram, não esquecem, não comemoram de forma alguma e sim buscam combater tudo que ainda reside no sentido de residual também, de tudo que continua perseverando daquela época até os dias de hoje. Aqueles que se levantaram, que foram às ruas, como a gente passou aqui no nosso programa de hoje também, como a gente sempre traz, é nojento, traz asco o que esse senhor fala. Que repressão revanchista é essa? Repressão foram o que os senhores fizeram contra os camponeses. E, de fato, Vitor, é uma situação muito parecida e que só mostra e comprova que esses generais, esses senhores militares, aí, essa corja parasitária do nosso país, que de fato foi que abriu aí também as porteiras, passou a boiada ali para a fronteira agrícola se expandir do sul ao norte do nosso país, as mineradoras também, que vilipendiaram a Amazônia, as terras indígenas e de camponeses pobres, quilombolas também. É essa corja aí que hoje está sendo inocentada, vamos colocar dessa forma. A gente viu que foi a Comissão da Meia-Verdade que não puniu esses senhores, que não trouxe nada de desconfortável, já que ele está falando nesses termos, nada de desconfortável para eles. Eles foram inocentados e não podem ser inocentados pelos crimes que eles cometem. Então parece que é aquela metáfora dele tá olhando para o espelho, tá apontando os erros e tá falando de si mesmo, na verdade. Então é uma lástima mesmo, e na verdade a gente tem que ver, por outro lado, o que é o povo brasileiro não esquecer, algo que a gente sempre falou aqui no nosso programa. O nosso povo tem memória e não vai esquecer o que aconteceu com ele. É isso. É isso, gente. A gente vai encerrando o nosso X da questão e a gente vai passar para o nosso Plantão Palestina em breve. Vitor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra. O programa está muito bonito com as mudanças aí. Parabéns. Obrigada.